Meus amados, bom dia a todos, paz do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Sidney Pinheiro e estarei dando um comentário da lição de número 12 do dia 20 de junho de 2021 e o tema da nossa lição é o diaconato. Falo aqui em nome de toda a ADEB, na pessoa do nosso pastor-presidente, pastor Flávio Carvalho, e em nome de todo o departamento de EBD, Escola Bíblica Dominical da ADEB, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em Balsas, tá? Eu estou aqui com o meu notebook aberto, a lição fala do diaconato. O texto áureo diz assim: porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3 e o versículo de número 13. A verdade prática diz assim: embora o diaconato seja um ministério específico, a diaconia é uma missão de todo o crente, tá? Nós temos as leituras diárias que por exemplo, na segunda-feira em Filipenses, capítulo 1 e versículo 1, na terça-feira, Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos 1 até o 5, na quarta-feira, Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 6. Na quinta-feira, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Na sexta-feira, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 13. E no sábado, Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículos 26 ao de número 28. A leitura bíblica em classe se encontra na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 8 até o de número 13. Eu gostaria de ler aqui convosco. Se você tem uma Bíblia, acompanhe aí, por favor. Diz assim: da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé em uma pura consciência, e também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias, fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem os seus filhos e suas próprias casas, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Os objetivos específicos desta lição são 3. Primeiro, número 1, analisar o estilo de vida diaconal de Jesus. Número 2, explicar a instituição do ministério do diácono. Número 3, discorrer sobre o perfil e a função do diácono. A introdução. No primeiro século da era cristã, a igreja cresceu sob o avivamento do Espírito Santo e expandiu-se pelo mundo. Na mesma medida em que ela cresceu, surgiram também problemas na esfera social, demandando urgentes providências. Por uma sábia e unânime decisão em assembleia,
a igreja de Jerusalém escolheu 7 homens de moral libada e cheios do Espírito Santo, do Ruach HaKodesh, tá? Para administrarem este importante negócio. Está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, e o versículo de número 3. Então, nesta lição, estudaremos esse importante ministério de serviço por causa de uma crise étnica na igreja, que levou os apóstolos a proporem medidas que serviriam de base para instituir a função diaconal. Esta função até hoje faz parte do ministério ordenado pelas igrejas. O ponto central aqui é que a função do diácono remonta ao serviço voluntário prestado para alguém. Muito bem. Vamos iniciar no primeiro ponto. O tópico de número 1 diz: a diaconia de Jesus Cristo. Isso mesmo, é o que você ouviu aí. Jesus Cristo também foi um diácono. Vamos iniciar pelo significado do termo. O termo grego para diácono é diaconia e significa literalmente ministério ou serviço. A vida inteira de Jesus aqui na terra, ele demonstrou o verdadeiro sentido da diaconia em todos os seus aspectos. Olha, a Bíblia diz uma coisa muito importante para nós. Olha, dos homens nascidos de mulher, quem falou isso foi o Cristo, nosso Senhor Jesus, dos homens nascidos de mulher. Ninguém é maior do que João o Batista. Mas aquele que é o menor no reino de Deus, este é maior do que João Batista. O que será que Jesus quis dizer com isso? Olha, o diácono, ele tem a característica de alguém que serve. De alguém que serve. Esse versículo, ele é mal interpretado no contexto e no seio da igreja. Por quê? Porque se pensa que esse versículo está falando da grandeza de João Batista, mas ele não está falando da grandeza de João Batista propriamente dito. Veja bem, dos homens nascidos de mulher, ninguém é maior do que João o Batista, ou seja, de todos os homens que foram gerados por uma mulher, que nasceram naturalmente através de uma mulher, ninguém é maior do que este homem. Por quê? Porque João foi o único dos profetas messiânicos que viveu uma especialidade no seu ministério. Primeiro, já havia 400 anos do silêncio profético, do período intertestamentário ou período interbíblico, em que Deus não levantara na terra um único profeta. Isso aqui é tão tal que o Amós, ele vai dizer assim, o profeta Amós, ele vai dizer assim: porque haverá na terra fome não de pão, sede não de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. A quem Amós está se referindo? Está se referindo literalmente ao período interbíblico, ao silêncio profético, período esse de 400 anos. Você imagina 400 anos em que Deus não levantou um único profeta sobre a terra, tá? Porque as pessoas andariam de mar a mar, de um lugar para o outro, procurando a palavra do Senhor e não a encontrariam. É claro que Amós não está falando aqui da Bíblia, não, porque a Bíblia, nesse formato que temos, não existia. O que existia naquele período eram os 5 livros de Moisés, pois foi somente no tempo de Esdras, no ano de 445, antes do nascimento de Cristo, que Esdras ele copiou e juntou os escritos, os 66 livros do que
os 39 livros, melhor dizendo, do que nós chamamos de Antigo Testamento, que o povo judeu chama de o Tanar, tá? 39 livros. Então, o profeta está falando de profecia, porque naquela época, quando alguém queria consultar o Senhor, ele ia literalmente até um homem de Deus, um profeta, uma mulher de Deus, uma profetisa. Homem de Deus, diz aí a palavra do Senhor para mim. Isto é andar de mar a mar, de norte a sul, de oriente a ocidente, procurando a palavra do Senhor e não encontrar. Ou seja, não existiria um profeta sobre a terra durante esse período que é chamado na história de período interbíblico ou período intertestamentário ou silêncio profético ou silêncio dos profetas. Porque Deus passou 400 anos sem levantar um único profeta. Por que eu estou falando isso? Porque João Batista foi aquele que quebrou o silêncio profético. Ele quebrou o silêncio profético de uma tal maneira que ele apareceu pregando próximo ao Rio Jordão, no deserto da Judéia. Eu sou a voz que clama no deserto, preparai os caminhos do Senhor, endireitai as suas veredas. João Batista quebrou o silêncio profético, porque João Batista quebra um silêncio de aproximadamente 400 anos sem haver um único profeta na terra, e João Batista foi o único profeta messiânico que falou sobre a chegada do Mashiach e viu o Mashiach e batizou nas águas do Rio Jordão também o Mashiach. Aí Jesus diz assim, dos homens nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista. Por que ele disse isso? Porque realmente de qualquer da árvore genealógica que existiu, ninguém seria maior do que João como ser humano. Porque ele foi o único profeta que falou, que viu e que batizou o Mashiach. Aí Jesus completa dizendo assim, mas aquele que é o menor no reino de Deus, este é maior do que João Batista. De quem Jesus estava falando? Dele mesmo. Jesus estava falando dele mesmo, mas aquele que é o menor. Aí eu pergunto para você, existe alguém ou existiu alguém menor do que o Senhor Jesus? Jesus era Deus, não é Deus, mas na qualidade de divindade. Em Filipenses capítulo 2, ele despiu-se de Deus e tornou-se semelhante a homens. O Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 14, diz que o Verbo se fez carne, humanizou-se, encarnou-se como ser humano. Então, Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, agora desce a posição de um simples ser humano. Mas aquele que é o menor no reino de Deus, Jesus é o menor no reino de Deus. Ele sempre disse assim, assim como eu fiz, vocês façam também. Aquele que quiser ser o maior, seja o menor. Porque o Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. O que Jesus está mostrando para nós? Que ele é o menor no reino de Deus, porque ele veio para ser um diácono. Ele veio para fazer uma diaconia. Ele veio para servir. Em Lucas capítulo 22, versículo 27, diz assim, qual é o maior? Quem está sentado à mesa ou aquele que serve? Eu vos digo que aquele que está sentado à mesa, eu, porém, sou como aquele que serve. Bendito é o nome do Senhor. Outra coisa que caracteriza o diácono é o serviço de escravo. Na véspera da sua crucificação, o Senhor Jesus reuniu os seus 12 discípulos para comer a última ceia. Tomando uma toalha e uma bacia com água, ele começou a lavar os pés dos discípulos um a um. Não há atitude mais comovente de Nosso Senhor como o relato do lava-pés, demonstrando serviço, exemplo e humildade. A diaconia da toalha e da bacia é a convocação cristocêntrica para uma vida de serviço humilde. Ou seja, Jesus veio e colocou-se na condição
de servo. Tá? O discípulo é um serviçal. Certa vez, Tiago e João pediram ao Senhor lugares de destaques, um à direita e outro à esquerda. E o que foi que Jesus respondeu? Jesus respondeu assim, olha, qualquer que entre vós quiser ser grande, será esse o vosso serviçal. Em grego, diáconos, serve. É uma tarefa importante da vida daquele que faz a obra de Deus, irmãos. Jesus diz assim, eu vos dei o exemplo. Eu vos dei o exemplo. Qual foi o exemplo que ele deu? O exemplo de amar, de se doar, de servir. Mas isso tem sido muito difícil hoje, irmãos, encontrarmos esse perfil realmente naqueles que se dizem serem servos de Deus. Você não foi chamado para ser servido, você foi chamado para servir, porque Jesus deu o exemplo. O tópico de número 2 fala da instituição dos diáconos. O conceito da função. A palavra diácono, do grego diáconos, segundo o dicionário Vini, refere-se àquele que presta trabalhos voluntários, aludindo aos exemplos dos criados domésticos dos tempos do Novo Testamento. O que era um criado doméstico? Era um escravo. E o que o escravo faz? Ele faz a sua vontade? Não, ele faz a vontade do seu Senhor. Então, somos diáconos por natureza, tá? Embora as pessoas menosprezem esse cargo hoje na igreja de diácono, mas é o cargo mais importante que existe no Novo Testamento. É o cargo mais importante, tá bom? Origem do diaconato. A bênção, problema e reivindicação são palavras-chave para o advento do ministério formal dos diáconos no Novo Testamento. A bênção foi o extraordinário crescimento da igreja local em Jerusalém. Olha, a questão étnica causada pela situação social de muitos que aceitavam a fé, especialmente envolvendo viúvas judias de fala hebraica e as de fala grega, era um grande problema. A reivindicação pode ser vista na manifestação verbal destas viúvas que, sentindo-se injustiçadas pelo que elas interpretaram ser uma forma de discriminação dos líderes da igreja de Jerusalém, cobraram a sua assistência. Outra coisa que perfaz a função do diácono é trabalhar servindo a igreja de Jesus. Nesse período aqui, viúvas e também os órfãos, que ao longo do Antigo e do Novo Testamento são citados de uma forma especial, tendo Deus um cuidado especial para com essas pessoas, tá? A escolha dos diáconos. Para resolver o impasse, os apóstolos oraram, imporam as mãos e separaram 7 irmãos de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para administrar uma questão étnica e social. Foi uma decisão de caráter pacificador de muito bom senso para a igreja não se perder em permanentes desentendimentos, porque os presbíteros chegaram a uma atitude, os pastores da época. Não convém que nós desçamos e sirvamos as mesas, sendo que nós devemos nos separar para o ministério da palavra. Vamos separar 7 homens de boa índole, de caráter, de testemunho, que não sejam avarentos. Foram dando características para esses homens, tá? A importância dos diáconos foi primordial na igreja primitiva, tá, ok? Outra coisa interessante é que os crentes se dedicavam a formar uma comunidade de comunhão. Então existia uma comunhão muito estreita que diz respeito à igreja primitiva. Então, meu irmão, se você foi chamado para ser um diácono, como eu já fui diácono, eu gostava realmente dessa função, até que Deus me colocou em outra função, e cada função tem sua responsabilidade, tá? Então seja um diácono, seja um servidor da igreja de Deus, tá?
seja um servidor. Seja alguém que se dispõe a fazer aquilo que realmente a obra de Deus carece. Essa é a função do diácono. Tá? O tópico de número 3, perfil e função do diácono. Olha, primeiro, qualificações do diaconato. As qualificações dos diáconos descritas no livro de Atos e na primeira carta a Timóteo revelam que em nada elas diferem da atribuição ética exigida aos bispos, ou seja, tanto os diáconos quanto os bispos, que são os mesmos presbíteros e anciões da igreja primitiva, tá? Tanto os diáconos quanto os presbíteros que exerciam a função de pastores, como os bispos e os anciãos, que eu vou trazer para uma linguagem mais assembleiana, tanto os diáconos, quanto os evangelistas, e quanto os pastores, e quanto os presbíteros, quanto os auxiliares, tá? Eles têm a mesma atribuição ética exigida, tá? 1 Timóteo e Tito vão dizer isso. Eles devem viver uma vida conforme as Escrituras, sem haver distinção entre eles, ok? Letra A diz assim, caráter moral, 1 Timóteo 3 e 8, os diáconos devem ser pessoas honradas, dignas, corretas e íntegras. Olha, dignas, corretas e íntegras. Não pode haver língua dobre, uma pessoa que agora fala algo, daqui a pouco fala outra coisa. Isto é, a sua palavra deve ser sim, sim e não, não. Uma pessoa hoje, para viver na sua dignidade correta e integridade, ela deve ser uma pessoa que abra mão de muitas coisas, para que o seu testemunho possa ser o seu precursor, tá? O seu precursor. Outra coisa é que essa palavra desse homem deve ser sim, sim, não, não. O diácono, como qualquer líder, como qualquer cargo da igreja atual ou passada, ele deve ter a sua palavra temperada com sal. Deve ser tardio para falar e cedo para ouvir. Por quê? Porque senão as palavras que podem sair da sua boca podem complicá-lo. Então, o homem deve ser tardio para falar e cedo para ouvir. Tá bom? Outra coisa que é interessante, a ganância por dinheiro tem de passar longe de sua vida, pois sua função é exatamente a de executar trabalhos administrativos da igreja local, como auxiliar nas tarefas do culto e acompanhar as viúvas e os pobres da igreja do Senhor. Por que isso tem que acontecer? Já pensou, de repente existe um grupo de diáconos fazendo um trabalho social e entra uma quantia em dinheiro, e agora, ao invés de ajudar realmente quem precisa, ele vai guardar para ele, embolsar para ele parte desse dinheiro. Isso não pode acontecer na obra do Senhor. Então, o diácono não pode ser avarento. Ele tem que ser uma pessoa equilibrada. Letra B, caráter espiritual. 1 Timóteo 3, 9 e 10. Ter a plena convicção do que é crer no Evangelho. O diácono guarda a revelação de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso, a liderança e a igreja local devem avaliar o candidato ao diaconato, levando em conta o seu caráter moral e espiritual. Tá? Então, o diácono ele tem que ter esse caráter espiritual, convicção do que é crer no Evangelho, viver o Evangelho, praticar o Evangelho, pregar o Evangelho, levar o Evangelho. Ser uma testemunha sem palavras. O que é uma testemunha sem palavras? É quando alguém olha para você e vê em você o caráter de Cristo. Não, esse irmão, essa irmã tem o caráter de Cristo. É uma testemunha sem palavras. Não é preciso você dizer que é, que faz, porque as próprias pessoas estarão olhando em você e sabendo que você é e que você faz
e que você sustenta aquilo que você prega, tá? O caráter familiar, o candidato deve ser marido de uma mulher, fiel à sua esposa e com pai. A exemplo dos bispos, os diáconos devem ser zelosos com seu lar, amar suas esposas com amor sacrificial, respeitar os seus filhos para obterem deles o mesmo respeito. O serviço do diácono à sua família revelará como ele servirá a igreja local. Tá? O que muito tem acontecido hoje são conflitos nos lares. O grande problema hoje das famílias são especialmente os conflitos existentes entre pais e filhos. E às vezes os pais, por não saberem lidar com esses momentos, esses conflitos, ou os filhos, ou vice-versa, a família se torna uma família desestruturada, uma família rasgada, uma família quebrada, uma família falida. Então o pai, especialmente aqui o pai, por causa do diaconato, deve ser um pai equilibrado, não deve provocar a ira dos seus filhos, amar sua esposa, viver cordialmente e demonstrar para os seus filhos o poder do Evangelho, porque nós não devemos impor o Evangelho aos nossos filhos. Nós devemos ensinar o Evangelho aos nossos filhos para que os nossos filhos percebam que servir a Deus é um prazer, é algo que produz alegria e não algo que produz tristeza, algo que produz decepção, ressentimento. Tá? Eu já tive a oportunidade de conversar com filhos de obreiros que dizem que servem a Deus por imposição. Isso não pode acontecer. Nós devemos servir a Deus com alegria, com voluntariedade. Nossos filhos devem encontrar o prazer em servir a Deus, não porque nós estamos impondo a força para que daqui a pouco eles saiam da igreja e se distanciem dos caminhos do Senhor. Não, de forma alguma. A gente tem que encontrar prazer em servir a Deus, tá? A função dos diáconos em Atos 6. Quando foram instituídos diáconos, que eram 7 homens de fala grega, foram separados para assistir socialmente as viúvas, tanto as de fala hebraica quanto as de fala grega. Os diáconos não podiam permitir que houvesse injustiças de caráter social na igreja, pois a função do diácono era fundamentalmente de caráter social. Qual a função do diácono nos dias de hoje? A função primordial do diácono é auxiliar a igreja através das orientações de seu pastor em atividades ligadas a visitar os enfermos, os necessitados, os desviados, bem como cuidar das tarefas espirituais ligadas ao culto, como, por exemplo, distribuir os elementos da Santa Ceia do Senhor, recolher as contribuições para a manutenção da igreja local, os dízimos e ofertas, e auxiliar na ordem e na segurança da liturgia do culto, bem como de outras tarefas já mencionadas. Essa é a função dos diáconos da igreja. Que função maravilhosa, irmão. Eu já contemplei alguém que foi separado ao diaconato que disse assim, diácono? O que é diácono? Pelo amor de Deus, diácono é uma figura que espelha a imagem de Cristo que foi servidor da igreja, meus amados. Jesus servindo a igreja, o diácono servindo a igreja do Senhor. Que função maravilhosa, que coisa linda é a função do diácono. De repente, eu sou só um diácono. Eu tive o desprazer de ver alguém dizer, eu sou simplesmente um reles diácono. Que é isso? É vituperar o nome de Cristo, porque é uma função maravilhosa no corpo de Cristo. E a conclusão, o diaconato foi instituído pelos apóstolos de Cristo, quando a comunidade cristã cresceu e precisou ter pessoas que pudessem resolver questões relacionadas a problemas sociais que demandavam atenção e cuidado. Hoje, os diáconos servem a igreja e a Deus em trabalhos diferentes. E a liderança das igrejas locais deve valorizar o seu trabalho, viu, igreja? Isso é importante. A igreja deve também valorizar o trabalho do diácono. Não é só o diácono valorizar a igreja também tem que reconhecer que o diácono faz a sua função. Para você, diácono, que fica sentado no púlpito, no início do culto até o final do culto, você não está fazendo o seu papel. A não ser que seu pastor diga assim, fique somente no púlpito. Mas a sua função de diácono não é estar só sentado no púlpito. É estar
procurando fazer o trabalho na casa do Senhor durante a atividade do culto, como organizar crianças, trabalhar a questão de pessoas que estão conversando alto demais, chamando a atenção nos cultos, organizar as cadeiras, pegar um copo de água e colocar lá no púlpito. Isso aí, viu, é coisa de Deus. Você não vai morrer fazendo isso, não. Você vai juntar na sua cabeça brasas vivas, porque você está servindo na casa de Deus, tá bom? Então nós vamos terminando aqui. Deus abençoe você, Deus abençoe toda a igreja, toda a ADEB, toda a cidade de Balsas, todos aqueles que nos acompanham no nosso canal no YouTube. Tenha um bom dia, Deus nos abençoe na paz do Senhor Jesus. Fique com Deus.